Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Adriano Queiroz. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar trigonometria no círculo. Para isso a gente vai ver uma introdução ao círculo trigonométrico, para que a gente possa entender a construção do círculo trigonométrico, para a gente possa compreender a simetria entre os ângulos, bem como as transformações de graus para radiano. Isso vai ajudar posteriormente a compreender o restante do assunto de trigonometria. Então vamos para a primeira parte aqui, que é o ciclo trigonométrico. Vamos construir o ciclo trigonométrico, compreender o ciclo trigonométrico. Bom, o ciclo trigonométrico ele é construído a partir de uma circunferência de raio 1, ou seja, daqui para cá a distância é igual a 1, certo? Uma circunferência de raio 1 sobre um plano cartesiano com 4 quadrantes, então vai dividir a circunferência em 4 arcos de 90 graus. Sendo assim, a gente pode já identificar aqui os ângulos notáveis nesse círculo trigonométrico, ou seja, a gente pode colocar aqui o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus aqui, 90 graus mais 90 graus dá 180 graus, vai dar 180 graus, mais 90 dá 270 graus, mais 90 a gente fecha a volta completa, que é 360 graus. Assim como esses ângulos notáveis, qualquer outro ângulo pode ser identificado nesse círculo, qualquer outro arco pode ser identificado nesse círculo. Por exemplo, como eu já tenho aqui, que eu tenho uma abertura de 30 graus. Como esse ângulo é de 30, significa dizer que esse arco aqui é um arco de 30 graus. Bom, mais uma propriedade sobre esse plano cartesiano é que ele estabelece uma simetria entre os ângulos que aqui são formados. É como se eu tivesse um espelho aqui separando o primeiro quadrante do segundo quadrante. Ou seja, olhando para isso daqui como sendo um espelho, aqui a gente teria uma abertura também com a horizontal. A gente vai ter uma abertura de 30 graus. Porém, o ângulo que tem aqui é de 30, mas o arco correspondente a ele não é um arco de 30 graus, certo? É um arco bem maior que 30. Então a gente pega os 180 que está aqui e volta 30 graus. Então o que a gente vai ter aqui, o arco correspondente, é um arco de 150 graus. Então a gente pode pegar também a simetria em relação ao eixo horizontal. A gente pegou a simetria em relação ao eixo vertical, a gente pode pegar a simetria em relação ao eixo horizontal. Como essa abertura aqui também é de 30 graus, então a gente faz 180 mais 30, 210 graus. E a gente pode, de novo, pegar a simetria em relação à vertical ou em relação à horizontal, tanto faz. Essa abertura continua sendo uma abertura de 30 graus, então a gente pega 360 e volta 30, o que a gente vai ter aqui é 330 graus, certo? Posso pensar também em outro ângulo. Por exemplo, se eu tivesse o ângulo de 60 graus aqui, o simétrico dele aqui no segundo quadrante seria 180 menos 60, seria o ângulo de 120. O simétrico dele no terceiro quadrante seria 180 mais 60, 240. E o simétrico dele no quarto quadrante seria justamente o 360 menos 60, então seria 300 graus. Então a gente pode pegar um ângulo no primeiro quadrante e ver os seus simétricos nos quadrantes seguintes. Então, de um jeito mais genérico, se a gente pensar em um ângulo X do primeiro quadrante, o seu simétrico lá no segundo quadrante terá que ser 180 menos X. O seu simétrico no terceiro quadrante será 180 graus mais X. E o seu simétrico no quarto quadrante será 360 menos X. Certo? Então, qualquer ângulo
do primeiro quadrante vai ter simétricos nos quadrantes seguintes. Primeira coisa que a gente precisa compreender para a trigonometria é que os ângulos dos quadrantes, eles são sempre simétricos, certo? Bom, só que o grau não é a única unidade de medida que a gente vai trabalhar em trigonometria. Uma outra unidade que é muito utilizada, que aparece bastante nas questões, é o radiano, certo? Então, o ângulo pode ser medido em graus ou em radiano. Mas o que seria a definição dessa unidade de medida? O que seria o radiano? Como que a gente define isso? Bom, a unidade de medida radiano, ela é determinada como sendo a razão, ou seja, a razão é fração, entre o comprimento do arco e o raio desse círculo aqui. A gente já definiu o círculo de raio 1. Mesmo que não fosse raio 1, daria certo na hora de definir o radiano. É só seguir que radiano é a razão entre o comprimento do arco e o raio do círculo. Vamos pensar então aqui, por exemplo, no arco de 180 graus. Qual é a medida em radiano dos 180 graus? Bom, primeiro vamos calcular o comprimento de 180 graus. Se a gente fosse calcular o comprimento de uma circunferência completa, o comprimento seria comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Porém, eu não estou falando da circunferência completa, estou falando só de um arco de 180 graus, ou seja, a metade dela. Então, eu vou pegar isso daqui e vou colocar sobre 2. A gente pode estar cancelando aqui o 2 com 2. Então, o que a gente vai ter é que o comprimento para um arco de 180 graus é igual a π vezes o raio. Então, a gente pode determinar em radianos quanto vale 180 graus. É só a gente pegar o comprimento e dividir pelo raio. Calculamos o comprimento e ele deu π vezes o raio. Sobre o raio, a gente cancela π com π. O que a gente vai ter aqui dessa relação é somente o π. Ou seja, aqui a gente já pode ter uma relação. Aqui a gente já define que o ângulo de 180 graus, que o arco de 180 graus, em radiano, vale π radianos. Π rad. Então, a gente guarda essa informação aqui, essa relação aqui, porque a partir dela a gente pode transformar qualquer ângulo para radianos. Por exemplo, vamos pensar aqui no ângulo de 30 graus. Da relação a gente tem o seguinte, que 180 graus equivale a x, ou equivale a π. 30 graus equivale a x. Então, a gente faz aqui o meu pelos extremos. O que a gente vai ter é que 180 graus vezes x é igual a 30 graus vezes π. Daqui a gente vai concluir que x é igual a 30π sobre 180. E a gente pode simplificar, pode dividir isso aqui por 30 e pode dividir por 30. O que a gente vai ter é 30 dividido por 30 é 1, em cima fica só o π, e 180 dividido para 30 é 6. Ou seja, o que a gente vai ter é que em radianos, 30 graus é representado por π sobre 6. Então, como a gente pode trabalhar com os ângulos em graus e em radianos, a gente pode também fazer a construção do ciclo trigonométrico com esses ângulos em radianos. A gente conclui então que se π vale 180, então a gente já coloca o π desse lado aqui, que é o correspondente dos 180 graus. O ângulo de 90 graus é a metade de 180, então é π sobre 2. 90 graus em radiano é π sobre 2. O ângulo de 270 é 3 vezes o ângulo de 90, 3π sobre 2. E 360
é 2 vezes o 180. Bom, a gente calculou que em graus, 30, que em radianos, 30 graus é representado por π sobre 6. E a gente sabe que o 30 ele tem um simétrico, né? Sabe que o 30 ele possui simétrico em relação ao seu eixo, em relação ao eixo horizontal e em relação ao eixo vertical. Ou seja, o correspondente dele aqui no segundo quadrante, o simétrico, seria o 150. Para a gente não fazer toda a regra de 3, a gente pensa assim, 150 é 5 vezes o 30, então a gente coloca 5π sobre 6. O 210 é 7 vezes o 30, 7π sobre 6. E o 330, que é 360 menos 30 é 330, é 11 vezes o 30, então 11π sobre 6. Então, se a gente tiver um dado ângulo x aqui, o simétrico dele no segundo quadrante vai ser 180 menos x. Aqui, no terceiro quadrante, a gente vai ter 180π mais x. E no quarto quadrante, o que a gente vai ter é 2π menos x. Então, é possível perfeitamente a gente também construir o círculo trigonométrico com as medidas dos ângulos em radianos, não em grau. Então, a gente vai agora fixar um pouco essa transformação de ângulos de graus para radianos e de radianos para graus. Colocar aqui uns exemplos. A gente vai tratar da transformação de ângulos. Exemplo 1. Se eu tiver o ângulo de 80 graus e eu quiser transformar 80 graus para radianos. Bom, valendo-se lá da regra de 3, né, valendo da relação que a gente já tem, a gente tem que 180 graus equivale a π, 80 graus equivale a x. Daqui, fazendo o meu pelos extremos, a gente tem que 180x é igual a 80π. Então, aqui a gente vai concluir que x é 80π sobre 180 graus. E aí a gente simplifica. A gente vai dividir isso aqui por 20. A gente vai dividir isso aqui também por 20. Então, o que a gente vai ter é que esse x é igual a 80 dividido por 20 é 4. E 180 dividido por 20 é 9. Ou seja, que 4π sobre 9 radianos correspondem a 80 graus, certo? Então, vamos observar uma coisa aqui. É possível ver que nos meus cálculos aqui, quando eu estava fazendo, no final ficou 80 sobre 180 e o π do lado. Aqui no 30 deu a mesma coisa, ó. 30 sobre 180 e o π do lado. Então, a gente pode fazer essa conversão, essa transformação, de um jeito mais prático, de um jeito mais fácil. Por exemplo, se eu quiser transformar 60 graus para radianos. Ao invés de fazer toda a regra de 3, eu pego 60 graus, coloco ele sobre 180 e do lado acrescento o π. Por fim, eu só preciso simplificar a fração. Vou dividir aqui por 60 e vou dividir aqui também por 60. O que a gente vai ter é π sobre 3. Ou seja, 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Certo? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pensar nos 100 graus. Eu faço a fração 100 sobre 180, sempre sobre 180, e acrescento π aqui do lado. E por fim, eu simplifico. Eu vou dividir em cima por 20 e eu vou dividir embaixo também por 20. Vai ficar 5π, certo? Sobre 9. 5π sobre 9 representa 100 graus.
A gente pode, então, estar transformando de graus para radiano desse jeito mais prático, que já é o final da regra de 3. A gente pode fazer a volta também. A gente pode ter um ângulo em radianos e transformar ele para graus. Por exemplo, se eu tiver o ângulo de 3π sobre 5. Qual é o ângulo em graus que corresponde a 3π sobre 5? Então, o que a gente faz é, a gente tira o π e bota o valor em graus correspondente dele, que é 180. Fica 3 vezes 180 sobre 5. E aí você pode multiplicar primeiro para depois dividir por 5, ou você pode dividir logo por 5, o 180, que é o que eu vou fazer. Vou dividir 180 por 5, dá 36. 3 vezes 36, 108 graus. Então, 108 graus, o correspondente dele é justamente 3π sobre 5 radianos. Então, 3π sobre 5 radianos é 108 graus. Por exemplo, se eu tiver 4π sobre 9. Então, o que a gente vai fazer aqui é trocar o π por 180. Então, é 4 vezes 180 sobre 9. 180 dividido por 9 é 20. Eu vou fazer essa divisão aqui primeiro. Então, 4 vezes 20, 80 graus. Então, a gente pode fazer a ida. Estou fazendo a volta do primeiro exemplo que eu fiz. E podemos também fazer a volta. Então, a aula de hoje é isso. A aula de hoje é a gente compreender o ciclo trigonométrico, né? Fazer essa introdução do ciclo trigonométrico e saber fazer a transformação dos ângulos de radiano para graus e de graus para radianos. Espero que essa aula ajude vocês com as próximas aulas sobre trigonometria. Para quem já começou a estudar, espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre a transformação de ângulos. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado por acessar o meu canal. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.